Olá, olá, ótima tarde para você. Vamos a mais um programa Conexão. Aliás, hoje uma quinta-feira santa. E vamos juntos, né? Até 1h da tarde, a gente trazendo o dia a dia. Vamos mostrar muita coisa para você aqui, te atualizar, né, o dia a dia da nossa cidade. Nesse dia 17, hoje vamos conversar também com a Cristiane Fernandes. Ela que é psicóloga e pedagoga. Na realidade, é mais conhecida também como professora, né, das antigas, lá do Conservatório Musical. Tenho certeza que você já ouviu, já viu atuando, né? Enfim, ela que passou por tantos alunos por ali nas mãos dela, né, no conhecimento e experiência. Seja muito bem-vinda aqui ao Conexão, viu, Cris? Obrigado, bom dia a todos. A gente fica muito feliz, aliás, ela que está com uma experiência enorme, né, já atuando aí como psicóloga, como pedagoga, está ainda nos estudos, né? Não para, hein, Cris? E continuo no conservatório. Que bom! É uma terapia maravilhosa, né? Para quem gosta de música, de arte. E eu sei que você continua estudando ainda, não é isso? Sim, estou no doutorado agora. Olha que bacana. Isso, dentro de psicologia. E a gente falando aqui, né, sobre o conservatório, até antes da gente entrar propriamente dito no nosso assunto de hoje, que vamos tratar sobre um assunto muito importante. Eu tenho certeza que você conhece adolescentes, já foi adolescente, já tem um adolescente que você também, quem sabe, né, está aí na sua casa ou que você conhece muito bem. E hoje, mais do que nunca, né, eles estão precisando de ajuda e também todas as pessoas, né, que estão próximas a esses adolescentes, os responsáveis por esses adolescentes. Nós vamos tratar aqui com a Cris. É uma forma, inclusive, da gente ajudar, né, de trazer aqui um outro olhar profissional, inclusive, e bem criterioso, né, sobre este assunto. E você fique à vontade, viu? Pode entrar em contato aqui conosco, encaminhar a sua participação. Nós temos o 37216955, você pode ligar aqui na emissora da TV Poços, ou ainda através do nosso WhatsApp, que é o 992303040. O programa também passa simultaneamente no YouTube TV Poços. Cris, fico muito feliz com a sua vinda aqui hoje. Eu sei que é de uma imensa ajuda, né, a muitos pais, que realmente é preocupante para todos nós, né, que já temos até filhos grandes, mas temos os netos por aí. A gente sabe que os adolescentes cada vez mais precisando mesmo de ajuda, até porque a configuração, né, da família mudou. Hoje os pais trabalham, tanto o pai quanto a mãe. Muitos deles, né, são criados pela escola, né, pelo amigo, enfim, pelo um parente. A gente sabe dessa dificuldade. Mas antes de falarmos sobre essa adolescência, eu sei que no Conservatório Musical, muitos adolescentes que hoje também já são pais, passaram por ali. Aproveita e conta pra gente. Eu me lembro que o conservatório, você também certamente deve se lembrar, afinal de contas, o conservatório faz parte da história de Poços de Caldas. Me lembro das filas, né, e dos projetos maravilhosos que tinha por lá. Até então, já estamos praticamente no meio do ano, não ouvi mais falar sobre os projetos. Como é que está a situação no conservatório? Inclusive, né, tinha uma proposta de mudança da estrutura física para a Casa Amarela. Já mudaram ou não? Conta pra gente. Não, mas tudo leva a crer que a gente vai para a Casa Amarela, né? Mas tem a questão burocrática que está sendo visto. Por isso que não fomos ainda. Agora, em relação aos nossos projetos, você fez parte desses projetos como aluna. A gente chegou a atender 3.000 crianças nas escolas. Nós tínhamos orquestras, Maria Ovídia, em vários. Quantas crianças saíram de lá e hoje estão nas grandes orquestras. É verdade. Mas isso foi se acabando. Os últimos 10 anos do conservatório foi muito difícil para nós, porque nós fomos negligenciados na realidade. Eu acho que a questão política falou mais alto e nós não conseguíamos, nós fomos nos fechando ali dentro e muitas coisas se perderam, inclusive esse trabalho que a gente tanto acredita, que é da música com poder de desenvolvimento humano, sabe? Então eu acho que tem uma certa imaturidade administrativa em relação ao conservatório, porque muitas coisas não dependem só do dinheiro. Depende da boa vontade, de querer fazer, de ter pessoas que entendam realmente. O conhecimento, né? O conhecimento, isso, que esteja a fim de estudar mesmo, porque hoje tudo depende disso, né? A gente tem que ter um tino administrativo, jogo de cintura principalmente, para lidar com as pessoas,
Porque nós sabemos também que o músico, muitas vezes, ele é egocêntrico, por conta da sua arte. Alma de artista. Alma de artista, né? E quando muitas vezes a gente vê ele desmotivado, por que será? Por que ele caiu nisso? Por que ele está desmotivado? Por que ele está trabalhando contrariado às vezes? Porque algo no sistema está falho. Então, onde nós estamos errando? Entendeu? E não dá para eu sair da sala para ir resolver um problema que muitas vezes é administrativo. Eu entendo. E vocês têm essa conversa, como é que é esse diálogo, né, também com a pasta onde o conservatório pertence, Sim, que é a pasta da educação? Sim, o Marcos esteve no conservatório semana passada. Nós vimos que ele tem esse tino administrativo, né? Mas ele sozinho ele não consegue fazer as coisas. Mas ele está com uma boa vontade. Então nós estamos confiando que alguma coisa aconteça. Mas nós temos que tirar essa ingenuidade do ar das pessoas que nos administram. Porque nós precisamos que tudo vá além. E que a nossa história seja reconhecida e reaproveitada. O que teve de bom tem que ser reaproveitado. Sim, tem que dar continuidade. Não dá para recomeçar a cada 4 anos. Exatamente. Né? Então é isso que nós deixamos claro para o secretário. Ele concorda que o conservatório tem que fazer mais pelo povo, e eu acredito nisso. Nós acreditamos nisso. Mas não dá para a gente ser professor e sair montando projetos. Nós precisamos de pessoas que façam, porque nós estamos lá. Nós temos doutores, mestres, que inclusive podem ser utilizados pela própria prefeitura, pela própria Secretaria de Educação, para ministrarmos oficinas, quanto que a gente pode ajudar nas escolas. E, no entanto, eu saio de Poços para ir para palestras, oficinas, fora daqui, porque santo de casa não faz milagre. Olha, que triste. Mas eu estou feliz, porque esse secretário me parece uma pessoa muito aberta e contínuo administrativo. Então, vamos investir. Vamos esperar. Com certeza. Olha, se a gente está aqui, não é, falando com uma professora que tem história, que tem experiência, ela que ainda está estudando, trazendo ainda, agregando mais, né, obviamente, mais conhecimento. Isso é muito importante. Sem contar com o poder transformador da música, não é, que a gente sabe, e esse papel tão importante que é o conservatório na história de Poços, na história da vida de tantos músicos que já estão passando por ali, dos alunos, enfim, tomara realmente, e até vamos, né, buscar saber um pouco mais sobre essa questão dos projetos, para que eles voltem a acontecer nas escolas, nas bandas, enfim, né, que a música não fique só restrita dentro ali do conservatório, mas que possa realmente... Nós não estamos em tempos de acerto e erro, nós temos que estudar realmente para a gente acertar. Então, a gente cansa, entendeu? A cada 4 anos temos que mostrar o porquê que nós estamos ali. Ai, difícil isso, hein? Bom, gente, mas hoje vamos falar aqui de um período transformador. É um período realmente de muitas mudanças, inclusive, né, de solitude, até porque a gente sabe que muitas das pessoas que deveriam ser referências estão sendo substituídas por este aparelho, né, por pessoas que estão aqui, pelos algoritmos, enfim. Não é? E a gente vai conversar hoje com a Cris sobre essa fase, adolescência. É uma dificuldade muito grande que os pais, a gente tem percebido, não é, que os pais têm tido em relação aos adolescentes, como lidar com essa fase, não é, como lidar com esse jovem que está ali também cheio de situações de transformação por dentro, não é? É muito complicado, não é mesmo? Sim, porque o que é o adolescente? É aquela pessoa que está em transição. Ela não é nem uma criança e nem um adulto de verdade. Né? E muitas vezes ele não é compreendido, porque ele está na busca, ele está tentando montar seu autorretrato. E sem contar, né, que é uma fase realmente desafiadora, os hormônios também estão ali, não é, fazendo com que os altos e baixos aconteçam, e é difícil para ele também. Sim, porque como que ele monta esse autorretrato? Com tudo que as pessoas falam sobre ele. Ele está buscando descobrir quem ele é. E aí eu tenho uma família que, inclusive, estava vindo para cá por coincidência. Eu saindo da minha garagem, eu escutei o vizinho falando assim para o filho:
Você não vai dar um adulto bom, porque você não presta para nada. Ai, gente. Você é preguiçoso. O que esse pai está fazendo? Ele está rotulando. E aí esse filho acha que realmente ele é um nada. E joga isso pro seu autorretrato. E se eu não sou um nada, eu não tenho autoestima, eu não vou formando a minha autoestima. Porque minha autoestima ela é formada através do meu autorretrato, do que eu penso sobre mim. Se as pessoas falam que eu sou mal educada, que eu não sei lidar com as situações, preguiçosa, gorda, feia, eu cresço achando que eu sou tudo isso. E que para eu ser aceita, eu tenho que estar sempre o quê? Aceitando o que os outros falam de mim. E aí a minha autoestima, zero. Muito bem, a gente comentando aqui hoje com a Cris, até porque ela lida com esses adolescentes, obviamente lida também com pais desesperados que não sabem o que fazer, né, para poder ter o filho, né, ideal que eles gostariam, pelo menos, né, que ele tivesse essas atitudes. Mas como lidar com essa criança fragilizada? Qual o papel desses pais, né, que é importante a gente também, ela já comentou aqui, né, que o falar, né? A gente precisa tomar cuidado, inclusive, com nossas palavras, né? E que muitas vezes, tão naturalmente, começa a ficar até natural todos os dias a gente repetir, você não sabe, você não consegue, né? E... Sim, validar o que esse jovem sente é importante. É o que a gente vinha falando. Às vezes o jovem, ele está super estressado porque ele fez um bilhetinho e deu para a amiguinha rasgou na frente dele. E ele falou, eu gostei tanto dela. E olha o que ela fez comigo, isso para ele dói. Aí ele chega em casa e tenta, mãe, você não sabe o que aconteceu, tô muito triste, tô bravo. E aí a mãe fala, por quê? E aí ele fala, não, porque ela não me quis. O que eu faço com isso? Quantos pais fazem isso? Que bobagem, tem tanta coisa mais importante, tem que ouvir, você tá nesse sofrimento por causa de uma bobagem dessa. Eu não estou validando a dor dessa pessoa, desse adolescente. Eu tenho que... Filho, me conta, o que aconteceu? É direito dela não querer ficar com você? É. Mas, como eu posso te ajudar? Isso não vai ser a primeira vez que vai acontecer, que alguém vai te recusar. Mas isso não quer dizer que você não é capaz. Como eu posso te ajudar? Vamos conversar? Entendi. Então, na dúvida do que fazer, deixa a criança falar, deixa esse adolescente falar. Entendo. E olha, foi muito bom você falar sobre isso, porque eu tenho certeza, né, que infelizmente acontece bastante, às vezes nem por maldade, talvez por desconhecimento, né, de falta dessa experiência mesmo. E hoje, nessa correria que a gente anda, muitas vezes os pais sequer têm essa abertura, não é verdade? Para poder conversar, e é natural que muitas vezes acontece isso mesmo, esse comportamento de entrar, fechar a porta e vai encontrar colo, ombro e ouvido lá na internet. Isso, e muitas vezes o pai fala para esse adolescente, eu sou seu amigo, você não tem amigo lá fora, porque na hora que precisa sou eu. Mas veja bem, será que se eu quiser falar com esse pai, ele realmente vai me ouvir ou ele vai ficar bravo com o que ele tem para ouvir? Será que eu consigo ouvir tudo que esse jovem tem para falar e me calar? Ou apoiar? Ou dar suporte para ele? Então, isso tem que tomar cuidado, porque se eu te conto e você ri da minha cara ou não valida, eu não quero mais te contar, porque você não liga para o meu problema, você só liga para o seu. E é importante também a gente falar sobre isso, né? Porque quando há essa ausência, né, desse vínculo emocional, o que isso pode afetar também na saúde mental desse jovem? Se ele não tem autoestima, ele cresce sem saber lidar com as suas emoções, porque ele não teve espaço de fala na casa dele. Sabe aquele pai que fala assim, aqui você não tem querer, quem fala sou eu? Quantos já não ouviram isso? E aí ele cresce sem saber se expressar, sem conseguir colocar para fora as suas emoções, porque ninguém vai ligar para o que ele fala. A emoção dele não é nada. E se eu não tenho autoestima, eu vou passar a vida fazendo o que os outros querem que eu faça, sem saber o que é bom ou ruim para mim. E de repente eu resolvo tomar uma atitude, porque eu me sinto muito pressionada. Crianças que passam por bullying, ele vai sofrendo.
E não vai reagindo, ele vai se fechando. Até que chega um ponto que, como diz, um caldo entorna. E aí a ação dele pode ser muito grave. Entendeu? Mas por quê? Porque ele não soube lidar com aquela emoção daquele momento, porque ele não foi treinado a lidar com as emoções. Olha o quanto é importante, né? A gente está aqui nessa conversa, hoje falando para você, pai, falando para você, inclusive, adolescente. E falando nisso, quero lembrar que temos também, né, uma série que está passando justamente com esse nome, Adolescência, né, que tem feito assim até um sucesso entre os jovens, com os pais principalmente, né, os psicólogos, porque é realmente muito preocupante a situação onde os adolescentes atualmente os pais estão perdendo o controle. Sim, e não dá para culpar esses pais, porque esses pais só dão o que eles tiveram, ninguém dá o que não tem. Exato. E se eles foram criados dessa mesma forma, como eles vão mudar? Então, por isso que é importante esses alertas que a gente faz, para a pessoa ir atrás, procurar ajuda, para quebrar esse ciclo, senão fica efeito dominó. Agiram comigo assim, eu vou agir assim com meu filho, e aí, sociedade nós estamos formando. Exatamente, e vamos falar já também, né, sobre essa questão dos pais estarem atentos, né, aos que os filhos consomem ali digitalmente. Já a gente fala sobre isso. Hoje conversando aqui com Cristiane Fernandes, psicóloga, pedagoga, né, professora também do nosso querido conservatório aqui em Poços de Caldas. A gente volta já com a sua participação. Mês de março, mês do marceneiro. E aqui no Compensados Vitória tem novidade para você. Começa agora, hein? Além dos padrões de ripado Delcatex que vocês já conhecem, a gente está com novos padrões, Louro Frejó e Carvalho Tropical, já em estoque. A cereja do bolo aqui no Compensados Vitória no mês do marceneiro, Rometal. Qualidade e eficiência para você que a porta de passagem está precisando trocar ou está precisando instalar sistema para porta de correr sem ruído, sistema de amortecimento para o guarda-roupa que sai toda hora do trilho, está na hora de trocar. E para trocar aqui no Compensados Vitória. Puxadores para você que quer renovar a sua porta de passagem, o seu armário, o seu guarda-roupa, os perfis de alumínio da Rometal. Olha esses acabamentos, o design moderno, esse aqui com um design slim, facinho de instalar, dupla face, só colar no seu móvel. Quer mais facilidade que isso? Só aqui no Compensados Vitória com a Rometal. E não para por aí, nós também trabalhamos com aramados, prateleiras, cola de contato, diversos outros tipos de puxadores. Para você que quer repaginar a sua casa, é aqui no Compensados Vitória no mês do marceneiro. Vem conferir com a gente! Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você pode fazer 2 viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão de bilhetagem eletrônica nas mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com a integração em até 90 minutos. Se você está na Zona Sul e quer ir até o shopping da Zona Oeste, você pega um ônibus até a Estação Central pagando uma passagem. E depois da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Floramar, de portas abertas para o futuro. Muito bem, a gente segue aqui no Conexão. Antes de darmos continuidade à nossa conversa de hoje, falando principalmente sobre os adolescentes, essa fase realmente tão delicada, né, para os pais, para os próprios adolescentes,
A gente conversando hoje aqui com a psicóloga que tem também trazido, né, esse olhar criterioso sobre este assunto, direcionando, ajudando muitas pessoas, né, que tem ali o seu filho, enfim, um parente, né, adolescente, que não esteja dentro desse contexto que normalmente os pais querem, né? Principalmente, viu, Cris? Porque eu sei que muitos pais falam, eu sou o melhor amigo da minha filha, do meu filho, não é? E assim também. Mas tem um momento que a filha ou o filho decepciona esse pai, essa mãe. Sim, mas o adulto sou eu, né? Então eu tenho que ter estratégias para lidar com ele. É verdade. Eu preciso fazer o resgate, porque é ele que está em desenvolvimento, não eu. Ele é meu filho, eu preciso auxiliá-lo. A gente tem que se preparar para isso, né? Não, e outra, é o que eu falo, nem sempre eu tenho uma fala ativa, eu estou segura do que eu tenho para falar para esse jovem. Na dúvida, escuta, dê oportunidade para que ele se expresse. Eu não estou falando aqui que essa família não pode corrigir o seu filho, nada disso, porque na sua casa as regras são suas. Mas essas regras têm que ser bem definidas e bem faladas. Não adianta eu dar regras para o meu filho e não fazer igual. Meu filho grita, eu falo, você cala a boca. Mas eu grito, eu brigo, eu falo alto, eu sou mal educada, mas meu filho não pode. Que exemplo eu estou dando? Né? As pessoas aprendem por exemplo, com o exemplo, mais pelo exemplo do que pelas próprias falas. E se eu não sou um exemplo, como que eu quero que meu filho faça? A questão o quanto as pessoas, por ansiedade, o adolescente come demais. E aí ele vai engordando. Aí tem problema de saúde, você tem que fazer dieta. Bacana. Só que eu encho a minha geladeira de doce, de tudo que engorda. E falo, você tá gordo, então você não pode comer, mas eu posso. Gente, vamos ajudar? Vamos fazer uma dieta realmente, filho? Você não é gordo, você está. E essa fala é muito importante, falar até olhando para a câmera, porque essa fala, você não é mal educado, você não é gordo, você está. Mas você pode mudar isso. Como eu posso te ajudar a mudar? E é só uma fase. É saber compreender, é saber falar e abrir o coração, gente. Sabe, a gente acha que pai e mãe não pode mostrar para os filhos a fraqueza. Pode sim. Ele vai ficar até feliz, porque ele vai querer compartilhar com você essa dor. Ele vai conseguir se abrir mais, porque você se abriu com ele. Exatamente, até porque tem muitos dos filhos, né, que tem ali o quarto dele como se fosse um antro sagrado. Os pais não podem entrar. O que esses pais podem fazer? Porque realmente é preocupante. O que eles estão consumindo na internet? Muitos deles não fazem nem ideia, porque o filho não deixa. Exatamente, mas aí ele já tem que começar a trabalhar lá atrás para que esse filho tenha... limites. Não, limites também, mas para que ele tenha limites, eu tenho que prepará-lo. Eu tenho que ensinar o que é esse limite. Eu tenho que ter um diálogo aberto com ele, né? Porque se eu tiver um diálogo aberto com ele, ele não vai ter medo de me contar o que ele está fazendo na internet. Por que ele esconde do pai o que ele está fazendo na internet? Com medo de ser recriminado. Não é? Então, e na internet a gente sabe que ele vê uma realidade que nunca vai ser a dele. Ele vê jovens com viagens de luxo, ricos, que falam muito bem, né? Bonitos, e que muitas vezes não é essa a realidade, mas ele sonha com aquilo. E ele vive no mundo irreal, né? E ele não tem o apoio da família, ele não teve o apoio da escola, da comunidade onde ele vive. Ele vai buscar suporte onde? Na internet. E é ali que um dos lugares que pode aparecer o aliciador. Que na realidade, quem é o aliciador? Provavelmente um jovem que também passou pelos mesmos problemas que o outro. Se ele passa pelo mesmo problema, ele sabe como aliciar, trazer esse menino para o lado dele. É por isso que fica tão fácil levar meninos, adolescentes para o mau caminho.
Exatamente. Porque eles lidam com pessoas que passaram pelo mesmo processo. Se eu não sou acolhido em casa, eu sou acolhido do meu colega. Exatamente. Ó, gente, realmente é muito, muito preocupante, né? E a gente espera que os pais, né, tenham essa sabedoria, esse discernimento. Falar também, né, sobre essa questão da fé, muito importante, né, dentro de casa também, como a Cris falou, a questão do exemplo. E nós temos aqui, eu falei agora há pouco sobre essa série, né, Adolescentes, em que um jovem acaba cometendo um crime e a Cris pode inclusive trazer mais informações, né, o que isso pode contribuir, ajudar também, o que a gente pode também trazer ali como lição de experiências, né, no seu olhar, por exemplo. Isso, que o jovem, ele não é formado pelo que ele cometeu naquele momento, que nem no filme, ele matou uma amiga, né? Mas aí eles começam a contar a história, e ali vai ter vários fatores que envolveram aquele menino naquela situação. E na hora de colocar para fora, ele colocou as emoções dele da pior forma possível. Foi um menino que foi negligenciado em casa, na escola, na comunidade, ele se isolou. Então, eu tenho que estar aberto para entender esse jovem. É o principal. Na dúvida, deixa ele falar. Essa é a ideia. Entendeu? Deixa ele falar e não deixa, muitas vezes por medo, as pessoas deixam esse jovem ser criado na invisibilidade. Eu não sei como lidar, é adolescência. Ele é assim mesmo. Ele vai amadurecer. E não é assim. É uma fase que ele está em construção. Se isso não for bem fechado, ele não vai ser um adulto com autoestima, sabendo o que quer e sabendo pôr para fora as suas emoções. Ó, um abraço aqui para Juliana, né? Um abraço para você também, Silva, ligadinha aqui com a gente. Tudo de bom para você também, viu? A Raquel tá ligadinha, parabenizando aqui, né, a Cris e o assunto de hoje. Muito obrigada. Eu sei que tem muitos pais realmente assim desesperados, não sabem o que fazer. E que bom, né, que temos aqui uma pessoa que tem esse olhar diferenciado, que possa trazer ali uma luz, não é mesmo, no fim do túnel. E eu te pergunto aqui também, um abraço todo especial para a Rita, que também é a pergunta dela: você acredita que as escolas estão preparadas, Cristiane, para poder também contribuir com esses jovens? Porque eu entendo muitas vezes que os pais acabam sendo, né, amparados ali pela escola. E na realidade a escola está sem estrutura psicológica, sabe? Eu sou defensora da escola, já estive aqui para falar sobre professores, mas esse professor está acuado. As pessoas se preocupam em cursos que fale de conteúdo, e o conteúdo hoje em dia, o professor sabe o que fazer, mas ele não consegue lidar com os problemas psicológicos que ele tem com a mãe na sala de aula. Porque muitas vezes ele não consegue lidar nem com o próprio adolescente que ele tem na casa dele. Porque ele não tem estrutura emocional também. Agora, que formação nós estamos dando a esses professores? Às vezes o problema está na cara deles. Aquele jovem está dando um problema sério. E ele, às vezes, sem saber, comete bullying com esse menino. Ah, você é mal educado, eu já vou te deixar para lá porque você não tem jeito. Entendeu? Quer dizer, meu professor me deixa para lá, minha família fala o mesmo. Meu amigo não gosta, me chama de bobo porque eu não sei conversar. Então eu vou agir do meu jeito mesmo, tá tudo bem. E outro, bullying na escola. Esses dias até ouvi alguém falando que o bullying está mais nas redes sociais e não nos pátios das escolas. Não, ele está sim na internet, mas ele está também no pátio da escola. E muitos pais, as crianças chegam em casa chorando, falando que não querem mais para a escola porque sofrem bullying. E os pais, às vezes, não reagem a isso. Falam, isso é bobagem, não esquenta com isso não. Vai lá na escola, conversa na escola, porque a escola precisa tomar providência. Nós temos que diminuir esse bullying.
porque isso judia demais as nossas crianças. Exatamente. E nós sobrevivemos, né? Somos de um período, Geração. de uma geração onde a gente já sofria esse bullying, mas não tinha essa palavra, eu acredito, né? Mas todo mundo. E como sobrevivemos, achamos que talvez eles também vão sobreviver. Você tem que passar por isso. Pra você ser forte, você tem que ser forte. Você é pamonha. Essa é uma palavra que muitos... Você é muito pamonha. Na minha época, eles falavam muita coisa. Mas nós vivemos uma outra época. Uma outra época, exatamente. Não é? Os nossos problemas são outros. Por isso que a gente não pode julgar o outro pelo nosso, pela forma com que eu fui criada. Nós estamos em outra época e nós temos que respeitar. Exatamente. Nós temos que respeitar o outro, porque a dor do outro é do outro. Ou se ele tem uma doença incurável, ou se ele bateu a mão e doeu, a dor é a mesma. E aí precisa ser respeitado nessa sua dor. Muito bem, Cris, a gente está recebendo aqui as informações, né? A participação dos nossos queridos telespectadores. Muito obrigada. Já já a gente abre espaço para você enquanto a Cris toma uma aguinha. Eu quero comentar com você, teremos aqui em Poços de Caldas mais uma edição da Flip Poços, de 26 de abril a 4 de maio. Inclusive, os escritores poços caldenses terão aqui um espaço todo especial, né, para que você possa conhecer os livros, né, dos autores aqui da nossa cidade, incluindo o Neemias André. Um abraço para você, viu? Olha só, o título, né, que ele está trazendo aqui do livro dele, o tema é justamente Milionários, não é, de informações e miseráveis de emoção. Olha aí, gente, a gente falando sobre isso também, né, atualmente, né, não está fácil mesmo. A gente está aí, milionários de informação e miseráveis de emoção. É mais um livro que estará também na Flip Poços, não é? A gente falando aqui sobre essa oportunidade em que os autores poços caldenses terão no dia 26 de abril até 4 de maio, né? Nessa vila literária. Parabéns mais uma vez, Flip Poços 2025. Muito bem, a gente segue, vamos também dar uma chegada, já aproveitar, dar uma chegadinha ali, a gente falando para você sobre as pedras decorativas. Você que está pensando em reformar, construir, dê uma chegada por lá, Marmoraria Contorno, onde você encontra, estão conectados sempre com as novidades e você encontra de tudo em pedras decorativas. Miracema, ardósia, enfim, é lá que você vai encontrar todo tipo de pedra, até as pedrinhas para o seu jardim, pedrinhas para você colocar ao redor da sua piscina, entradas de chácaras, sítios, fazendas e também os móveis prontos. Você quer uma pia? É lá que eles vão fazer para você. Armário em pedra, acredite se quiser, eles também farão, viu? E vão te surpreender, chegar rapidamente ali, prontinho para você, te surpreender aí com esse design, com essa rapidez, com a entrega, o atendimento e o preço também. Marmoraria Contorno. Um abraço para todos vocês aí. E aqui no centro, faço esse convite para que você possa conhecer esse tempero maravilhoso servido ali nesse cardápio, não é? A gente falando aqui da Cantina e Cafeteria Primo Piatto, uma delícia, uma comida ítalo-brasileira, tudo em massa para você e ainda rabada, feijoada e muito mais, tá bom? A gente lembrando que eles servem almoço até às 3 da tarde e depois um delicioso café. Fica ali no Mercado Municipal, do lado externo, né, em frente à Caldense, box 11 e 12. Um abraço para todos vocês aí, bom trabalho também, é sempre muito gostoso, né? Não só o sabor da comida, mas o atendimento. Parabéns! Muito bem, a gente segue, temos outros eventos que irão acontecer aqui em nossa cidade, já vamos falar sobre isso. Quero mostrar para você a coletiva que aconteceu aqui ontem. Eu trouxe, né, as informações com o Matheus Luiz, mas hoje a gente traz assim completinho, inclusive com a delegada Juliana Emico falando sobre o crime ocorrido aqui em Poços de Caldas. Vamos ver. De acordo com a delegada Juliana Emico, a Polícia Civil já confirmou que Leandro Carvalho, de 45 anos, desaparecido desde o dia 7 de fevereiro, foi assassinado após sair para cobrar uma dívida de R$55 mil. O registro do desaparecimento do eletricista foi feito no dia 8 de fevereiro e um dia depois, as investigações tiveram início. Com a apuração, 2 homens de 28 e 36 anos foram presos, um em Três Pontas e outro em Campos Gerais.
A vítima, ela está desaparecida desde o dia 7, que foi numa sexta-feira, e ela estava, naquela semana, ela tinha uma dívida para cobrar do suposto autor, do autor na realidade, né, do autor, e naquela semana ele tinha intensificado essa cobrança da dívida. Inclusive, na quinta-feira, um dia anterior ao seu desaparecimento, ele já foi na casa do autor fazer essa cobrança. Imagens apresentadas pela delegada durante a coletiva de imprensa mostram que no dia 7 de fevereiro, o carro conduzido pelo autor do crime passa pela BR-459, às 2h30 da tarde, sentido a zona rural de Caldas, onde a vítima teria sido levada para ver um suposto terreno que o autor usaria para pagar a dívida. Foi onde o crime ocorreu. Esse autor de 36 anos, ele mora lá no bairro Dom Bosco, ele levou a vítima para a zona rural da cidade de Caldas e ele atraiu a vítima falando que teria um terreno para ser mostrado lá, um terreno na zona rural, para compensar essa dívida que ele teria. Só que esse terreno não existe, tá? Já foi, né, que esse terreno não existe, e lá nesse local ele teria efetuado 2 tiros na vítima. E também a gente conseguiu localizar imagens do carro que a vítima desce juntamente com o autor para a cidade de Caldas. Tá? Esse carro ele é visto passando às 14h30. Então eles descem por volta de 14h30. O último sinal do aparelho telefone celular da vítima dá às 16h30 e esse veículo volta para Poços de Caldas por volta de 19 horas. A Polícia Civil também conseguiu imagens do dia que a moto da vítima foi abandonada na estrada Bianucci, em Poços de Caldas. A vítima vai na casa do autor com uma moto. Essa motocicleta foi abandonada na rua Bianucci. Nós também conseguimos imagens desse abandono e da motocicleta que ajuda a levar quem levou a motocicleta embora. Nós fizemos busca com base em parcial de placa e conseguimos chegar à pessoa que teria levado essa motocicleta para ser abandonada. E essa pessoa, ela é irmão de consideração do autor. Essas fotos são do banco traseiro do carro usado para transportar o corpo da vítima após o crime. A equipe de investigação encontrou os bancos em uma oficina, já que os autores haviam trocado, pintado o assoalho e também mudaram algumas características do automóvel para eliminar vestígios. O dono da oficina também foi ouvido e confirmou que os bancos estavam sujos de sangue. Eles tiveram toda uma preocupação de desconfigurar, né, esse carro para ele não ser identificado. Esse carro ele tinha uma faixa lateral preta e um deck de bagageiro, sabe, de carregar bagagem. Eles retiraram isso. Eles tiraram todo o carpê do carro e pintaram, passaram uma tinta grossa para descaracterizar, para dificultar ali a identificação, e tiraram o banco que estava sendo utilizado no dia do crime e trocaram esse banco. Esse banco foi localizado dentro de uma oficina mecânica e também a gente tinha mandado de busca e apreensão, conseguimos recuperar, né, angariar esse banco, trouxemos lá esse banco de 3 pontos aqui para Poços de Caldas, onde ele foi passado pela perícia, né? E através de exames nós conseguimos constatar sangue nesse veículo e agora esse material vai ser encaminhado para Belo Horizonte juntamente com amostras de sangue de familiares da vítima para fazer a comparação de DNA. Um depoimento fundamental que ajudou a Polícia Civil a confirmar que o eletricista foi assassinado é do irmão de consideração do autor. Este, que também foi preso, colaborou com as investigações e confirmou que a vítima foi assassinada com 2 tiros e que o corpo teria sido jogado em um rio. Essa pessoa que leva a motocicleta, né, ajuda a abandonar a motocicleta, esse irmão que empresta o carro, porque ele acabou sendo envolvido pelo outro irmão. E ele presta... Isso, ele presta... Ele está colaborando porque ele está envolvido nessa investigação. Trazer informações de que o crime aconteceu. Isso, que aconteceu, mas que ele não estaria envolvido no homicídio. Os autores, que antes não possuíam antecedentes criminais, agora responderão por homicídio duplamente qualificado e outros crimes. O autor vai responder por homicídio duplamente qualificado, pela motivação torpe e mediante dissimulação, porque ele inventa o terreno em Caldas, né, para oferecer para
para a vítima ir lá onde acontece, pelo crime de ocultação de cadáver e fraude processual, cuja somatória da pena pode chegar até 35 anos de reclusão. E, eventualmente, também pelo furto da motocicleta e do aparelho de telefone celular da vítima, que até agora também ainda não foi recuperado. O irmão também ele vai responder por fraude processual, e aí também nós temos que ver a participação dele na ocultação do cadáver. Bem-vindos ao Hospital Santa Lúcia, referência em saúde cardiovascular e neurológica. Com acreditação internacional, oferecemos tratamentos de excelência para nossos pacientes. Aqui, cada setor desempenha um papel vital, garantindo nosso prestígio internacional. No município com 200 mil habitantes, proporcionamos cuidados equiparáveis aos das maiores capitais do mundo. No Hospital Santa Lúcia, qualidade é nossa prioridade. Junte-se a nós na busca por uma vida mais saudável e feliz. O seu bem-estar é a nossa missão. Hospital Santa Lúcia, onde a excelência em cuidados de saúde encontra o seu lar. Agende sua consulta hoje mesmo. É com imensa alegria que compartilho os resultados extraordinários de 2024 da Coxo Pé. Alcançamos números históricos e faturamento recorde, com resultados expressivos que nos permitiram distribuir cerca de 134 milhões em sobras aos nossos cooperados. Essas conquistas são fruto da participação ativa de cada cooperado e da força do cooperativismo que nos une. Juntos, estamos cooperando, construindo e crescendo. Muito bem, a gente segue aqui no Conexão, hoje conversando, né, com a Cristiane Fernandes, a gente tocando numa ferida até, um assunto, né, que diz respeito a todos nós, afinal de contas é o futuro da nossa nação, a gente falando aqui sobre os adolescentes e a gente sabe que realmente é uma preocupação geral, não é? Sim, e é um problema que tem que ser visto de frente. Tem que ser estudado, tem que ser discutido, tem que ser falado, não é? Porque os adolescentes, como nessa série que estamos comentando com você, não é? Adolescente, adolescência ou adolescência? Adolescência. E lá a gente vê também, não é, que eles precisam mesmo de ajuda. Às vezes não conseguem colocar para fora e assim, né, a família sofre, o garoto sofre e tudo à sua volta também, né? É uma maneira diferenciada de ver as coisas. E eu perguntei, que a pergunta também aqui toda especial, muito obrigada a você, viu, Vera? Falando aqui sobre o consumo digital. É importante os pais estarem alertas, a gente falando principalmente da questão misógina, não é? Esse ódio, né, que é instalado aqui dentro da internet, e muitas vezes os pais, principalmente o ódio contra a mulher, e muitas vezes os pais sequer, né, dentro da própria casa, porque antigamente a gente tinha esse medo, né, da criança ir para fora, de ficar na rua, a gente tinha medo do escuro, mas agora não, o problema está dentro da sua casa, é no seu quarto, é de porta fechada. Sim, e esse pai tem que entender que não é simplesmente eu vou proibir você de mexer na internet, mas ensiná-lo, olha, minha preocupação não é você, mas o que eles podem te oferecer. Então eu posso te ajudar a selecionar o que você vai usar, eu posso ver, é um acordo, gente, sabe, é importante que se façam acordos. E agora a punição é algo muito complicado também. Recebi um paciente esses dias para trás, que ele falou para mim assim, minha mãe me tirou o ovo de Páscoa, o presente de aniversário e o de Natal. Falei, mas por quê? Ah, porque eu desobedeci. Quer dizer, ele está pagando um castigo que ele vai pagar só lá em dezembro, algo que ele fez agora, no início desse ano. Você acha realmente que ele vai saber por que ele está pagando isso lá? Deem punições que ele entenda o que está sendo, por que ele está sendo punido. Olha, nós tínhamos um acordo. E agora, lembra que no acordo, se você não seguisse as regras, você ia diminuir o tempo de celular, de computador. Então, a partir de agora, como você não usou com qualidade,
eu estou reduzindo até que você me prove que você é capaz novamente. Tudo bem? Porque é a regra que nós temos. Então é negociado e não simplesmente desliga isso daí. Você não vai mexer mais nisso. E eu entendo a dificuldade desses pais, até dizer não. A dificuldade dos pais também, não é, de estar ali conversando com o filho, tentando fazê-lo entender, até porque o adolescente, ele acha que sabe tudo, né? E o pai é que não sabe de nada. Mas é o que? Nós temos que trabalhar na construção. Se eu quiser fazer tudo isso só lá na adolescência, você acha que eu vou conseguir? Não vai. Não vou. É a construção, começa lá na infância. Por isso que eu falo o escutar, o deixar o filho falar, né? Porque eu só vou saber o que essa criança pensa se eu entender o que ele está falando. Se eu entender o porquê ele falou. Eu tinha um menininho que a mãe chegou apavorada lá no consultório falando que ele estava falando palavrão. E que onde já se viu ele tão pequeno sabendo do que significava aquilo. No consultório fui ver, ele não sabia o que era aquilo. Ele me deu uma explicação, nada real. Mas eu deixei ele falar. Então eu entendi que aquilo ele ouviu de alguém e reproduziu. Não que ele estava realmente falando com a intenção da palavra. Então nós temos que entender. Ele está falando isso por quê? Não é? Então, isso tem que ser construído. O ser humano é uma construção. Não adianta a hora que esse adolescente der um grito dentro de casa, eu falar, e agora eu tenho que ouvi-lo. Não. Eu vou conseguir, vai dar nesse embate que você está falando aí. Eu não quero te ouvir. Nós vamos bater boca. Entendeu? Mas eu tenho que trabalhar na construção. Aí vocês podem me falar, gente, é desafiador demais. Com certeza. Por isso que nós, psicólogos, estamos lá nos consultórios. Hoje, a função do psicólogo é auxiliar esse jovem, mas também fazer um trabalho com as famílias. Né? As pessoas têm um tabu muito grande ainda nos dias atuais, quando se fala de um psicólogo. É mesmo? Sim. Eu tenho paciente que não me cumprimenta na rua, para que as pessoas não saibam que ele é meu paciente. E tudo bem, eu respeito, mas hoje em dia não é assim. Terapia, por exemplo, é vida. Depois você começa, você não para mais, entendeu? Então, você não sabe como lidar, vá lá no psicólogo que você confia, alguém que você gosta, conversa com ele, porque esse psicólogo vai tratar seu filho e você. Muito bem. Olha, a gente está falando aqui, né, com uma psicóloga experiente, uma professora de música que sabe muito bem que música também é terapia. É importante, né, gente? A gente está falando sobre os assuntos, a gente abrir um pouco a nossa mente também, ter uma outra perspectiva, um outro olhar, né, sobre os assuntos. E tocar mesmo nessa ferida, falar mesmo sobre esse assunto. E se tem dificuldade, busque um profissional. Bom, quero mostrar para você, antes da gente dar continuidade aqui, temos uma pessoa também pedindo ajuda, não é, a esse amiguinho. A gente falando sobre um cão que está realmente ferido e precisando de ajuda. O Vitório veio para mim há 1 ano e meio atrás, de maus tratos. Ele veio trazido por uns protetores de Cabo Verde, Botelhos. Acabou que os protetores não conseguiram manter ele aqui, continuar me ajudando, e eu acabei ficando com ele. Tá? Eu não ia devolver, que eu já estava cuidando dele, já estava melhorando. Nesse 1 ano e meio, ele foi espancado lá pelo dono, que está foragido até hoje, não queria levar ele na mudança, e deu uma paulada na cabeça dele, ele ficou no meio do mato, escondido durante muito tempo, pegaram, fugiu de novo, e a bicheira comeu a carinha dele, comeu o olho. Quando ele veio, ele já estava melhor, eles já tinham levado no veterinário, só que quando aconteceu, a bicheira comeu essa parte inteira dele, tinha só o cinza lá, só o osso. Ele melhorou muito nesse tempo. E aí ele veio pra cá, tudo tava quase, não regenerando, mas estava bem melhor. Depois, se quiser, eu posso colocar as fotos. Só que agora, depois de 1 ano e meio, que ele tá com um outro meu, eles brigaram. O outro brigou com ele, né? O Thor brigou com ele. E como o veterinário me explicou, a pele do cachorro, ela é muito solta. Ela não é colada que nem a nossa, ela é bem solta, bem flexível. Então, feriu demais. E acabou ficando nessa situação aqui. Até que de um dia para o outro juntou a bicheira muito rápido, porque já estava aberta antes, né? Porque a gente não conseguiu fechar, porque desde o começo teria que fazer um implante ou um outro tratamento que agora o Thiago me passou. E eu preciso de ajuda, porque o Thiago vai me passar o orçamento
E eu vou ter que fazer, porque senão ele vai ficar assim pro resto da vida. Como é que eu vou ficar todo dia com receio de juntar a bicheira na carinha dele? Não merece ficar vivendo nessa situação, entendeu? Ele não chora, ele não dá trabalho, ele come que nem um boizinho. Ele se alimenta bem. Só no dia que aconteceu, no primeiro dia e no segundo, ele não comeu muito bem. Mas depois, agora eu tô colocando fubá para ele também, que ele adora. Então ele até deu uma emagrecida por causa disso, desse sofrimento dele agora, depois da briga. Mas ele vai recuperar sim. Nossa, que vai. Eu tenho os meus resgatados, que são 4, que estão comigo há 12 anos. E ele, entendeu? Eu já resgatei muito, já doei, mas eu tô enterrando a minha cota de proteção, porque é muito sofrido, entendeu? Muito sofrido, a prefeitura não ajuda, ninguém ajuda. Ninguém ajuda. E a gente, protetora vive de rifa. Não sou eu, todas. Então eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar. Muito bem, tá aí, não é? Ainda bem, né, que a gente está vendo que ela acolheu esse bichinho, né? E tomara que lá na frente, né, esse dono que abandonou, que bateu no animal, a gente está vendo ali que realmente, né, ela tem cuidado com carinho e obviamente está aqui pedindo ajuda, né? Porque realmente não é fácil, né? Que dó que dá. Mas tomara que a gente consiga então fazer com que ele pelo menos dá uma diminuída nesse sofrimento, né? Pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp 992 30 30 40. A gente agradece aí também a ajuda toda e qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Cris, para a gente finalizar aqui, qual tipo de também de recado, né, que podemos deixar aqui para os pais, para os professores, para os adolescentes, as pessoas que estão sentindo que estão perdendo esse vínculo com os adolescentes? Enxergar o adolescente por trás, o que ele tem por trás. Não potencializar só o erro, porque ele tem qualidades. Então eu tenho que potencializar essas qualidades para que ele se sinta em condição de promover a sua autoestima, seu autorretrato, para que ele saiba as atitudes que ele pode dar. Então, muitas vezes a gente olha um jovem rebelde e só vê a rebeldia dele. Mas o que está por trás daquilo? É importante que a gente foque nisso. O que ele tem por trás e como eu posso ajudar. Muito bem, até porque é uma missão de todos nós. Encaminhar esse jovem, já que somos adultos, né? Eles normalmente têm esse retrato, né, do ser humano já, do adulto, é aqui que ele se espelha e a gente também precisa estar aqui para poder dar esse exemplo. Isso, não rotular, gente, não rotulem, por favor, né, porque esse jovem ele não é, ele está. E vai crescer, vai ter maturidade depois, a gente precisa ter um pouco mais de paciência e olha que não é fácil, a gente sabe disso. Não é, não é tá, mesmo? mas nós temos pessoas que podem ajudar. Né? Antigamente não, antigamente era muito difícil arrumar as pessoas para ajudar, mas hoje não é tão difícil assim, você pode ter um apoio nessas criações. E você falou muito bem, uma rede inclusive de apoio para esses adolescentes, existe, né? Sim, nós temos redes, tem grupos formados, tem comunidades que fazem esses trabalhos, isso é bem legal, entendeu? E esses adolescentes precisam sentir parte de algo, de locais, pessoas que eles se sentam bem, né? E outra, muita atenção, ele se isolou, mudou o comportamento, se fechou no quarto escuro, só internet, muda a forma de lidar com você dentro de casa, corre atrás para saber o que está acontecendo. Ou até antes, né? Sim. Para não ter esse momento já é mais crucial. Quanto procurar um psicólogo? Ontem. Exatamente. Hoje em dia é ontem. Mas meu filho não tem nada, não importa, procura. É verdade. Será bem melhor. Um abraço para você, Cristiane Fernandes, psicóloga, pedagoga, professora. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer sempre estar aqui. Volte mais vezes. Um abraço também para você, um ótimo feriado, um abraço à nossa equipe, tudo de bom e até lá.